7 horas e 14 minutos, ele é diferente. Ele está eleito, foi eleito vereador de Campo Grande e não quer mais ser vereador em Campo Grande. Olha que conversa bonita que nós tivemos aqui, fora do ar, mas agora você vai ouvir um bate-papo que você nunca ouviu na sua vida. Eu estou recebendo em nossos estúdios o André Luiz Soares Fonseca, o André Luiz do PRD, que não quer mais ser vereador em Campo Grande. Bom dia, André. Bom dia, B. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. E é isso mesmo, vereador nunca mais, já era. Mas por que você criou assim? Não, isso não me serve. E você foi um excelente vereador na Câmara Municipal de Campo Grande. O que aconteceu? Não, B, assim, o trabalho do vereador, eu sempre falo, pelo menos o meu trabalho, eu tenho um gabinete muito sério, sabe? Eu vejo a política como uma responsabilidade, não vejo como um poder. Eu acho que muitas vezes o político ele entra pela vaidade, pelo exercício do poder. Eu entro realmente com a vontade de trabalhar para poder ajudar o meu próximo, o povo de Campo Grande. Eu entendo que quando todo mundo está feliz, quando todo mundo está bem, a gente também está bem. Então, quando o meu vizinho está bem, o meu muro não precisa ter 3 metros de altura. Se o meu vizinho está bem, eu não preciso nem ter muro em casa. Então, eu penso muito na cidade como um todo. E como vereador, eu sempre trabalhei com muito respeito à coisa pública. Só para você ter uma ideia, você sabe disso, um vereador aqui em Campo Grande, ele pode ter até 16 assessores. Eu sempre trabalhei com 8 assessores. Eu não tenho metade. Eu sou o vereador mais barato de Campo Grande. Se você pegar a lista lá dos vereadores mais baratos, o que menos gastam na Câmara, somos eu e o vereador Loester. O Loester ainda consegue ser mais pão duro do que eu. E eu, mas isso é bom ou é ruim em se tratando da liturgia do poder? Justamente, isso é ruim para a liturgia, mas eu quero justamente, a minha briga na política é mudar a política. Essa é a minha primeira briga, B. Mostrar que a política é um instrumento ético, que as pessoas boas têm que entrar na política, que a política tem que ser renovação. Primeiro que eu não gosto da ideia da reeleição, em qualquer nível. Eu não seria reeleito. Então, por exemplo, hoje sou pré-candidato a prefeito em Campo Grande. Se eu me tornar prefeito em Campo Grande, com toda certeza eu não serei candidato novamente a prefeito, porque eu sou contra a reeleição. Mas, André, eu acho que a reeleição ele é o meio do caminho para você começar a trabalhar uma perpetuidade que não deve existir. Nós temos que ter partidos na política e não pessoas na política. Olha, estou conversando aqui com o vereador André Luiz. Ô André, dizem que para você conseguir formar uma equipe para desenvolver um trabalho como prefeito de Campo Grande demora 2 anos. Exatamente. Por isso que eu sou favorável à não reeleição e sou favorável ao aumento do mandato de 4 para 5 anos, que é uma proposta hoje. Tem uma PEC hoje que está sendo discutida no Congresso Nacional para o Executivo. Então, provavelmente, muito provavelmente, você vai ver isso. Nesse passar agora, quem entrar para vereador, para governador, principalmente para prefeito, e prefeito e vereador, vai ter um mandato esticado de 4 para 5 anos, sem direito à reeleição. A proposta, na verdade, é para o Executivo. Então, realmente, 4 anos é um tempo curto demais. Mas a reeleição é mais perniciosa do que o mandato curto. Eu sou extremamente favorável a não haver reeleição. Só para você ter uma ideia, quando houve a discussão na Câmara para a renovação da mesa diretora, eu fui o único vereador que votou contra a reeleição da mesa diretora. Não por causa dos meus colegas, mas porque eu acho que é um vício a reeleição. Sempre que você tem gente nova, você tem fôlego novo. Então, eu pugno pela substituição do Executivo, pela substituição do Legislativo. Entendo que a nossa Câmara deveria ser substituída em pelo menos 80%, porque pessoas novas, vêm com fôlego, vêm com projetos, vêm com vontade. Eu acho muito importante. Eu acho assim, nós temos no Brasil
políticos de carreira. Isso faz mal para a política. Nós precisamos ter partidos. E dentro do partido você tem que ter um revezamento. Quando você tem um líder político muito grande, esse líder é como uma grande árvore que inibe o aparecimento de árvores pequenas. E isso então cria um vício. Por exemplo, no Brasil, nós estamos perdendo lideranças políticas. Certo. Então, olha os grandes líderes do Brasil. Nos partidos onde você tem grandes líderes, você não tem uma liderança nascente. Se esse cidadão morre, quem que é o líder do partido? Vamos botar lá no PT. Hoje, quem que é o líder do PT? O Lula. E se o Lula falece, quem que vai substituir o Lula? Acabou o PT? Acabou. Entendeu? Hoje não existe o PT, existe o lulismo. Então nós precisamos ter partidos políticos. Você falou Lula, vamos falar da direita lá, o Bolsonaro. Se o Bolsonaro bater as botas... Quem que entra no lugar do Bolsonaro? Isso. Você tem um time bom, você tem o Zema, você tem o Tarcísio. Acho que vem forte aí o governador de Goiás, eu acho que ele é o grande nome para a eleição de 2026. Sim. O Caiado ele é muito competente, é um cara estudado. Eu acho que ele vai ser um grande nome da direita para substituir o bolsonarismo. Acho que ele é muito mais razoável nas ideias dele do que o Bolsonaro, na minha convicção. Ô André, você parou com a vereança e vai sair candidato a prefeito de Campo Grande pelo PRD. O PRD é um partido aqui no Mato Grosso do Sul, um partido novo, mas ele é forte a nível de Brasil. E você falou, não quero mais ser vereador. Do jeito, não está de acordo com o que eu penso. É isso? Exatamente. Se eu errar, você me corrija. O Poder Legislativo, ele é um time de futebol, composto por 29 vereadores. Ou todo mundo joga junto, ou ele não consegue articular. Imagina um time de futebol... Imagine uma seleção brasileira. Imagina uma seleção brasileira onde o goleiro ele é vendido, entre aspas, né? Então o trabalho dos 11 não vai dar certo. Um vendido já vai atrapalhar todo o time. Então, o Legislativo como poder, ele é o poder. Por exemplo, eu sou vereador. Eu não tenho poder de vereador. Eu sou um dentro de uma equipe, de um time. Então, por exemplo... Você é uma fração do todo. Uma pequena fração. Por exemplo, eu sou presidente da Comissão de Mobilidade Urbana aqui em Campo Grande. Acho o transporte urbano em Campo Grande uma excrescência. Propus há 2 anos atrás uma CPI para discutir a questão do transporte urbano. A CPI não foi para frente. Mas nessa CPI você ia procurar saber se a atual administração está pagando em dia, porque também tem uma coisa, você fazer um negócio onde você não recebe, não adianta, você vai trocar 6 por meia dúzia, né? Tem que corrigir todas essas nuances para poder exigir uma coisa boa. Não, sem dúvida. A função da CPI não é de achar culpados, é de achar soluções. É de encontrar os problemas e resolver esses problemas. Por exemplo, se a gente pegar a questão do consórcio, eu falo para você aqui 2 horas do consórcio. Eu li o contrato do consórcio, são 1.300 páginas do contrato. E a concessão, o que é na verdade? A prefeitura faz uma licitação, dá para alguém explorar aquele serviço, no caso o serviço de transporte público, e o transporte público é remunerado pela venda de passagem. Só para você ter uma ideia, em 2008 foram vendidas em passagens por dia 222 mil passagens. Tá? Por dia? Por dia, isso em 2008. Em 2022 foram vendidos 111 mil. Então caiu pela metade. A cidade aumentou em 20% a população, caiu. Por quê? Você tem um problema da qualidade da prestação. A qualidade da prestação, ela está envolvida em quê? Na qualidade do transporte público, na quantidade de ônibus, no preço que tem que ser módico, na qualidade do transporte praticamente dito e no trabalho do executivo, que é fazer o quê? Corredores de ônibus, linhas exclusivas, onda verde. Então, se você tem um ônibus bom, mas que demora a chegar, o cidadão deixa de andar de ônibus, vai lá e pega o dinheiro do ônibus e vai comprar a motinha dele. Hoje o veículo mais vendido em Mato Grosso do Sul é moto bis. Por quê? Porque a gente não tem transporte público de qualidade. Então, não cabe só a concessionária, cabe também a prefeitura. Exato. E caso o contrato ele seja negativo por causa do desbalanço, a prefeitura tem que arcar com isso. Então você vê, por exemplo, só para concluir,
o pessoal reclama demais. Os vereadores dão um adicional, uma complementação para o consórcio. Por quê? Esse adicional é dado, B, não é para melhorar o consórcio, é para não acabar. Exatamente. Porque, na verdade, existe uma falta de prestação de serviço. O consórcio, ele não pode, porventura, por vontade própria, tirar um ônibus de circulação. Para ele fazer isso, ele tem que, no consórcio, ele tem um contrato a cumprir. Ele tem que ter autorização da prefeitura para tirar o ônibus. Então, se a qualidade da prestação é ruim, a culpa é do consórcio, a culpa é de quem contratou o consórcio. Ô André, eu recebi ontem um informe do Paraná que já tem 113 cidades com ônibus gratuito para a população. Eu sempre briguei aqui no programa para que nós tivéssemos ônibus gratuitos ou até com uma passagem simbólica. Vamos supor, quem vai andar de ônibus vai pagar hoje R$1, que é um preço irrisório, não é? Exatamente. A prefeitura precisa de criar um fundo para poder custear o transporte coletivo. Por que a Câmara não fez isso até agora? Essa é outra discussão. Por exemplo, o problema justamente é uma movimentação política. Eu vou te dar um exemplo de que aconteceu, por exemplo, na questão da cobrança do pedágio, do estacionamento rotativo, lá do Flex Park no centro da cidade. Né? O contrato venceu justamente quando havia uma eleição para governador. E aí o pessoal lá do centro pediu para o candidato à época, gestor do município, que parasse a cobrança do Flex Park, porque isso estava afastando o comprador do centro da cidade. Então, o município parou acabou o contrato do Flex Park, né, o estacionamento livre. Mas o que aconteceu? Os próprios funcionários das empresas lá do centro começaram a ocupar a vaga. Então, antigamente não tinha vaga porque você tinha que pagar. Né? Agora, ficou de graça. Aí o cara que ia trabalhar na Casa Bahia... porque está de graça. Porque está de graça. Então, o que acontece? Nós passamos 2 anos não cobrando estacionamento rotativo. Esse dinheiro, B, podia ter sido utilizado, por exemplo, para fazer um fundo de mobilidade urbana. Um fundo direcionado para os comerciantes do centro da cidade. Perfeitamente. Passado 2 anos, eles descobriram que foi uma fria. Agora voltaram a fazer licitação para estacionamento rotativo. Então, você tem que pegar dinheiro do transporte e colocar no transporte. Outra situação. O governo do estado, ele dá isenção de IPVA para primeiro emplacamento. A gente devia não dar isenção. A gente devia pegar esse dinheiro do primeiro emplacamento e dedicar ao transporte público, compra de ônibus, melhoria da sinalização, a onda verde, coisas que fazem estimular o transporte público de qualidade. Está faltando criatividade na administração de Campo Grande, ao seu ver, André? Eu acho o seguinte, o que eu estou vendo na política, eu acho o seguinte, B, primeira coisa na política é a lei. Depois da lei, cumprida a lei, aí você entra a política. Quando eu falo política, eu falo em oportunidade e conveniência, mas eu tenho que cumprir a lei. A prefeitura, ela faz o contrário, ela entra com o aspecto político para depois fazer com o cumprimento da lei. Então nós temos problemas sérios em Campo Grande. Você tem, por exemplo, questão de carro na calçada, você não tem fiscalização de trânsito, que é uma coisa grave. Se você vai, por exemplo, ali na Ceará, Ceará é uma via arterial onde não é permitido o estacionamento na rua, né? Mas é permitido que o comerciante tenha o local para estacionamento na sua área. Mas essa área, B, ela tem que ter no mínimo 4,85 m, que é o espaço para caber um carro. E tem muito lugar lá que o pessoal tem um recuo de 2 metros e o pessoal para carro em cima da calçada. Ô André, Campo Grande foi descaracterizada, porque o traçado original de Campo Grande são vias largas, avenidas mais largas ainda. Aí foram fazendo rua estreita. Hoje tem lugar aqui que mal passa um carro. Exatamente. E assim, nós temos hoje ainda, bem, um fluxo muito bom. Então, por exemplo, nós temos que, a gente tem a Planurb ela faz um planejamento de Campo Grande para os próximos 10 anos e rever periodicamente esse planejamento. A nossa discussão, por exemplo, hoje a gente tem Ernesto Gás, que é a Norte-Sul, que é uma via super importante, que a gente chama de via arterial, que é uma via que tem que ser melhor explorada. Então, por exemplo, eu até agora recentemente propus uma ação popular
contra a construção do hospital municipal, não porque eu seja contra a construção do hospital, nós temos que ter hospital, mas eles estão querendo fazer um hospital lá no Chácara Cachoeira, onde tem rua estreita, chamadas vias coletoras, onde daqui a 10 anos, 15 anos, está cheio de carro ali, e a ambulância não passa ambulância. Então, o que acontece? Campo Grande tem que crescer no sentido comercial da Avenida Ernesto Geisel. É uma via larga, expressa. Imagina uma ambulância sair lá do Aerorrancho para chegar no Chácara Cachoeira. É complicado. A Ernesto Geisel... Ela sai de manhã, chega à tarde. Exatamente. E como é que está o nosso paciente? Nós já morreu. Mas... exatamente, mas está chegando. Vamos chegando. Você está entendendo? Então, assim, nós precisamos de seguir o planejamento da Planub, que não é seguido. Ô, André... qual é a Campo Grande que você pensa? Olha, eu penso uma Campo Grande feliz, mas para passar pela Campo Grande feliz, a gente pensa em gestão pública transparente. Primeira proposta importante, B, nós temos que ter um portal da transparência que é totalmente transparente, tem que ser uma caixa de vidro. Por quê? Porque qualquer cidadão, qualquer auditoria, eu acho que a palavra-chave da credibilidade da política hoje é auditável. Tudo na política tem que ser auditável. Quando você tiver um portal da transparência, onde você sabe quem ganhou a licitação, quanto você está pagando de fato, onde você consegue ver a nota fiscal do que você está pagando, você vai começar a dar credibilidade para a política, porque aí não tem maneira de fazer desvio de dinheiro ou desvio de finalidade. Então, a primeira coisa importante é a transparência. E depois, B, fazer aquilo que o TCE recomenda, que é a chamada reforma administrativa. Campo Grande tem uma estrutura gerencial muito ruim. Só para você ver, a gestora atual vai abrir um concurso público para regularização de 10.300 vagas. Ela vai regularizar 10.300 vagas. Hoje, na prefeitura, nós temos aproximadamente, porque esses números não são auditáveis, nós temos aproximadamente 30 mil servidores. Ora, se eu estou fazendo um concurso para regularizar 10.300, pensa quanta gente irregular está na prefeitura. André, você é pré-candidato a prefeito de Campo Grande. O outro André amarelou. E você? De forma nenhuma. A minha proposta, eu sei que é uma proposta difícil, B, porque a minha proposta, eu falo, eu não sou nem candidato a vereador, nem a prefeito. Eu sou candidato a mudar a política e de levar para as pessoas a esperança que a política é um instrumento de ética e é um instrumento de crescimento social. Sim. Nós precisamos aprender que quando todo mundo vai bem, a gente também vai bem. Então, a felicidade dos outros é a minha felicidade. A oportunidade que a gente tem de dar asfalto para as pessoas, qualidade de vida, saúde com dignidade, trabalho digno para as pessoas, isso não tem paga para nós, sabe? Eu acho que o homem público tem que viver pelo público mesmo. É a minha concepção. Então, eu vou até o fim porque eu tenho esse desejo. Sei que é muito difícil. Sei que a política brasileira não vai por esse caminho, mas eu quero levar eu quero que as pessoas tenham pelo menos a oportunidade de ter um candidato em que elas possam votar de uma maneira diferente. Então, só de entregar a oportunidade já estou satisfeito. Se eu conseguir convencer que vale a pena, que a política pode ser um instrumento de ética e construção social, eu vou estar bastante realizado. Legal. Muito obrigado pela sua vinda, vereador André Luiz. Obrigado por expor as suas ideias. Isso é muito impactante. Bem, muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte, eu sou pré-candidato a prefeito, mas eu continuo vereador, tá? Sim. A vereança continua do mesmo jeito. Estamos lá na Câmara de Vereadores, recebendo as pessoas, as demandas, continuando a fazer as audiências públicas. Eu sou, na história de Campo Grande, vereador que mais fez audiência pública. Você falou sobre transporte tarifa zero, não deu pra gente falar? Eu fiz 2 audiências públicas sobre tarifa zero. Fui o primeiro a trazer essa discussão aqui para Campo Grande e a segunda nós fizemos agora também com a colaboração da vereadora Luísa Ribeiro. Então, é uma pauta importante e vamos trabalhar. Tenho mais 6 meses, estou agora, período de recesso de sessão. O vereador não está afastado, continua na Câmara, estou saindo daqui para ir para a Câmara para trabalhar. Então, quem precisar de nós, estamos lá. Muito obrigado, B. Volte sempre, André.